maníacos! Fala, curiosos! Tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Então, gente, como combinado, nós vamos postar aqui uma série de 3 vídeos da nossa monografia, que é Desencantando o Príncipe. E hoje nós vamos analisar os príncipes idealizados. Então, gente, para a gente entender esse conceito, o príncipe nada mais é do que uma idealização feminina, ou seja, aquilo que a mulher deseja ser. E nós vamos estudar as princesas e os príncipes, e a gente vai fazer esse comparativo ao longo de 3 vídeos para a gente desmistificar essas questões dos príncipes e princesas. Pois é, mas pra gente entender esses príncipes, primeiro a gente precisa falar das princesas, né? Claro. Existe a franquia Princesas Disney, que foi uma franquia criada por um empresário chamado Andy Mooney, que andando um dia pelos parques da Disney percebeu que várias garotas se fantasiavam com as personagens dos filmes. Então ele falou assim: esse negócio é lucrativo, vamos fazer uma franquia? Até então, na época, só existia 8 princesas até o filme de Mulan. Mas foi a partir daí que começou a fazer vários materiais, material escolar, mochila, toalha, tênis e outras coisas, com rostos das princesas Disney. Ou seja, as princesas são rentáveis, os príncipes mesmos. Porque aí começa a diferença. Será que existe filme para menino e filme para menina? E aí começa a nossa análise. Então, para a gente entender um pouco melhor como a gente fez essa divisão, existem oficialmente, até hoje, 14 princesas Disney. E príncipes encantados existem 12. A gente separou esses 12 príncipes em 3 categorias, como o Marcos falou, e a primeira é dos príncipes idealizados. No próximo vídeo, nós vamos analisar a segunda categoria, que são dos príncipes rivais. A gente vai entender o porquê disso. E então, no último vídeo, por fim, a gente vai entender a categoria dos príncipes desencantados. Que são esses modernos e tal, que estão aí, que a gente conhece hoje em dia. Bom, para a gente começar a entender um pouco quais são os príncipes idealizados, a gente precisa pegar algumas características deles. Na verdade, eles são príncipes que eles funcionam como o alívio e a solução para as princesas. Em momento nenhum, eles se importam com o personagem em si. Para vocês terem uma ideia, os 2 primeiros príncipes da franquia sequer têm nomes. Eles estão ali simplesmente para ser bonitos, fortes e salvarem as princesas dos infortúnios delas. É aí que surge, por exemplo, o primeiro filme da franquia, Branca de Neve, de 1937. Então, a gente vai entender um pouco da Branca de Neve. Ela é aquela menina, né, criada, mas dona do lar, que vive pelo lar mesmo, lava, passa e tal, e vive muito naquela recatada ali, e ela não toma em momento nenhum alguma atitude sobre a vida dela. Ou seja, várias ações acontecem, mas são outras pessoas, por exemplo, espantar ela do castelo foi pelo caçador. Ela vive com os anões naquele tempo lá e tal, e cuidava por eles. Depois, no final, quando a bruxa dá a maçã para ela, no fim, o príncipe encantado vem, beija e salva, e ela vai num cavalo branco, tudo bonitinho lá, pro castelo ideal. Pois é, e a gente vê que o príncipe não é muito diferente da Branca de Neve. Na verdade, ele aparece, se apaixona, fica encantado pela beleza da Branca de Neve, canta pra ela o seu amor e depois ele simplesmente desaparece. Só depois, quando ela já está envenenada pela maçã, que ela está lá no caixão de vidro, é que o príncipe parece que passa por um acaso, vê aquela bela garota, beija ela e leva ela em direção ao pôr do sol. Quem que ia casar, namorar alguém que nunca conheceu na vida, só viu uma vez e depois já casa, já leva ela pro castelo? Vocês têm noção que a Branca de Neve foi embora com um desconhecido? Ela sequer sabia quem ele era. Que nem pegar carona com estranho, pra você ver. Então, o próximo filme da franquia agora é Cinderela, que é de 1950. A Cinderela, a princípio, ela não tem muita coisa diferente da Branca de Neve, não. Ela também sofre maus tratos da madrasta, e também vive muito escrava dos serviços domésticos, e também fica lá suspirando por uma forma de sair daquela situação. Mas diferente da Branca, a Cinderela ela está um pouco mais inconformada com a sua situação. E o príncipe também, ele também continua um pouco igual da Branca de Neve lá. Também é passivo, ele também não toma atitude nenhuma, que, por exemplo, quem faz o baile é o pai dele. O pai dele que é que ele casa, o pai dele que movimenta as tropas, o exército, para poder ir lá e achar a pessoa do sapatinho do cristal. Então é ele que vai movendo essas coisas. A gente não vê em nenhum momento o príncipe falar, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Completamente passivo esse príncipe. E mais uma vez esse príncipe não tem nome. É importante a gente lembrar que os nomes Príncipe da Branca de Neve e Encantado da Cinderela foram colocados depois porque esses caras precisavam de nome. Mas na verdade, em momento nenhum o filme se preocupa em dar nome para eles. Ou seja, que é a maior característica dos príncipes idealizados. Basta ser rico, bonito e príncipe e ter um cavalo branco para salvar a princesa.
Uma outra característica importante é que, assim como a Branca de Neve, a Cinderela tem uma relação muito forte com a magia, porque é quando a fada madrinha vem até ela e realiza todos os seus sonhos, dando um vestido, uma carruagem, que ela consegue resolver um pouco seus problemas. Então, mais uma vez, a gente tem uma princesa passiva que depende dos outros para os problemas serem solucionados. É isso que é legal do príncipe idealizado, que eles estão lá só para salvar mesmo a princesa, no fim sempre salve ela, sempre salve a donzela em perigo, sempre salve a princesa que precisa de alguma ajuda, de algum auxílio aí, para no final ter sempre um feliz para sempre. Pois é, o próximo filme é A Bela Adormecida, de 1959. Nesse filme a gente começa a ter algumas diferenças, mas mais pro lado do príncipe. O príncipe finalmente ganha um nome, que é o Príncipe Felipe, e ele assume mais o papel de protagonista do que a própria Aurora. E de diferenças mesmo tem poucas, como a gente já falou. Por exemplo, ela também continua sendo uma mulher do lar, tal, porque ela vive com as fadas madrinhas, mas também ela cumpre o final daquela princesa vai ser salva, né? Por exemplo, como ela vai pôr o dedo na roca lá, cumprir o destino dela, e aí vai ser salva de novo pelo príncipe. Volta a cair, que isso caracteriza mais uma vez os príncipes idealizados. E ela não tem autonomia sobre o destino dela. Ela foi amaldiçoada e tem que cumprir o papel dela da maldição, que acaba sendo a característica das outras princesas anteriores também. Uma coisa legal da gente observar é que o príncipe Felipe ele é um pouco diferente dos príncipes anteriores. Enquanto os outros são mais poéticos, cortesões, estão ali querendo sonhar com as suas damas inalcançáveis, na verdade o príncipe Felipe é o cavaleiro. Isso acontece por quê? Porque, na verdade, a Bela Adormecida, apesar de ter vindo depois de Branca de Neve e Cinderela, cronologicamente ele acontece antes, porque ele acontece na Idade Medieval, no século XV. E nessa época, o ideal do cavaleiro era muito mais popular do que do poeta, que se tornou popular só no século XVI com a Renascença. E agora surge A Pequena Sereia, o filme de 1989. Na verdade, 40 anos separam A Bela Adormecida da Pequena Sereia. Existem algumas teorias por que isso acontece. Na verdade, A Bela Adormecida é de 1959, e nos anos 60 acontecem várias revoluções no âmbito privado, revoluções sexuais, entre outros tipos de revoluções. Então, talvez, mercadologicamente, não era interessante trazer uma princesa como aquelas clássicas para uma sociedade que estava completamente mudando. É então que 40 anos depois, no final dos anos 80, surge Ariel, a garota de cabelos vermelhos que inaugura as princesas rebeldes da Disney. E vamos pegar algumas características da Ariel, por exemplo. Ela é rebelde porque ela desafia o próprio pai, porque ela quer conhecer o mundo dos humanos, conhecer aquele outro mundo lá que é novo para ela. Ela também faz um pacto com a bruxa para poder se tornar humana, ter pernas e poder viver com eles. Então, tudo isso ela já vai quebrando paradigmas e padrões ali estabelecidos entre as sereias lá. Ela já tem mais autonomia, ela começa a mover as coisas pelo príncipe, e nesse fator também que a gente vê que ela é rebelde nesse sentido. O Eric também é um pouco diferente dos outros príncipes. Ele é o primeiro príncipe que, sem se encantar pela princesa antes de ver o objeto de seu amor, ele já sonha, na verdade, se casar algum dia. Ele já sonha em ter um dia a princesa amada do seu lado. Mas, na verdade, por aí ele não está preocupado muito com o casamento, não. Ele quer um pouco curtir a vida dele até encontrar a garota especial. E um diferencial legal da gente observar é que quem começa salvando quem é a Ariel que salva o Eric, na verdade. Então a gente começa a ter uma pequena ruptura aí no príncipe e no herói das princesas. É isso mesmo. Então a gente vê como que o Eric também ele vai começar a já ter uma quebra entre os próprios príncipes também, que a gente vê que já começa a mudar alguma coisa, mas ainda assim ele cai no idealizado, porque no final ele também está lá para salvar a Ariel, lutando contra a bruxa Úrsula. Então ele está lá lutando e tal por ela e para poder viver o amor feliz para sempre. E esse é um dos principais problemas da Pequena Sereia, porque Ariel, apesar dela ir muito além das outras princesas, lutar muito mais que as outras princesas, ela acaba caindo no mesmo senso comum. Porque ela sempre sonhou com o mundo humano, sempre desejou ser humana, é verdade, mas só depois que ela conhece o Eric é que ela começa a mudar as coisas. Na verdade, ela faz o pacto com a bruxa do mar para ganhar pernas para conquistá-lo. E na verdade, nós teríamos uma mudança se o Eric pudesse ficar com ela como sereia. Porque ela precisa mudar para ficar com o objeto do seu amor. Então, na verdade, o maior problema de A Pequena Sereia é que, na verdade, ele propõe uma viagem diferente, mas acaba caindo no mesmo destino. Um detalhe legal, curioso, é que o pessoal vive reclamando que os filmes da Disney têm muitas músicas. Mas as músicas são muito importantes para se contar a história. Complementa o filme no sentido.
Pois é, quando a Ariel faz o pacto com a bruxa do mar para se tornar humana, e aliás ela oferece a voz que foi a característica que fez o príncipe Eric se apaixonar por ela pergunta para a bruxa, mas eu vou ter que oferecer a minha voz para me tornar humana? E a bruxa fala para ela, por meio da música, que só as garotas caladas e recatadas vão casar, que pode representar de certa forma uma crítica àquelas princesas muito passivas que na verdade só se importavam com o amor. Mas a Ariel, por isso, pode ser uma princesa diferente, que ela primeiro começa a pensar. Ela já começa a questionar o próprio universo que ela está inserida. Mas como a gente disse, acaba que o maior problema é que apesar de toda essa volta diferente que ela dá, ela acaba no mesmo senso comum do amor por obrigação. Então, gente, agora a gente vai analisar o Aladdin. Vamos pensar algumas características dele. Por exemplo, ele sempre negou as suas próprias origens. Ele nunca gostou de ser um menino pobre. Ele sempre tinha um objetivo de morar no palácio, daquela vida rica lá. E quando ele conhece a princesa e depois ele tem esse desejo de ser príncipe através do gênio, o gênio realiza isso e os desejos que ele quer, ele vira príncipe e volta para resgatar essa princesa, para resgatar o amor com essa princesa. Então a gente vê como que o Aladdin, de novo, ele cai nos príncipes idealizados, porque ele ainda, no final, ele vai lá e está lá para salvar a princesa Jasmine de uma vida de escravidão que o Jafar, o vilão, obriga ela e o pai dela a viver ali. Então, no final, ele volta para poder lutar e conquistar. E como consequência disso, ele acaba casando com a princesa e morando no palácio, tendo essa vida rica dele. Então, a gente volta para cair no mesmo comum, que ele volta a ser um príncipe idealizado. E o Aladdin, na verdade, a diferença dele não só dos príncipes, como das princesas, é praticamente nenhuma. Na verdade, o Aladdin ele é praticamente uma princesa, só que de calças, na verdade. Porque ele tem o alívio pela questão da magia, o gênio funciona como uma fada madrinha, que resolve os problemas para ele. E ele sonha realmente, como o Marcos falou, com aquela vida burguesa. Ele sonha acabar com todas as opressões financeiras que ele passa e conseguir a ascensão no final por meio do amor. A Jasmine é uma princesa muito parecida com a Ariel. Na verdade, ela é aquela princesa rebelde. Ela fica lutando com o pai a questão de ela não querer se casar. Ela não aceita que tem que se casar aos 16 anos de idade e sonha muito com a liberdade. É interessante que um dos roteiristas da Disney, chamado James Surrell, ele fala que o Aladdin é um filme que fala muito sobre liberdade. O Aladdin quer se libertar dessa condição de pobreza. A Jasmine quer se libertar da condição da lei que obriga a se casar. Até mesmo o sultão e o Jafar são escravos da lei. E o gênio, claro, ele quer se libertar da lâmpada. Ele usa até as algemas, que vocês devem ter reparado. Então é um filme que fala muito sobre liberdade, sobre conseguir romper os grilhões. E uns outros detalhes importantes sobre o Aladdin, por exemplo, ele é o primeiro príncipe que não é branco, está fora dos padrões europeus, né? Então o Aladdin, ele não é um príncipe que tem sangue real, ele é um príncipe que não é branco e é o primeiro príncipe que é protagonista da sua história. Só que, como o Marcos falou, o problema do Aladdin é que ele não se orgulha das suas diferenças, ele se envergonha delas. E quando ele vira o príncipe Ali Baba, né, pelo poder do gênio, é justamente a forma dele vestir uma máscara e tentar se adaptar à idealização de um príncipe. Porque, como ele fala muito bem, a Jasmine, na opinião dele, jamais se interessaria por um pivete de rua. Outra coisa interessante sobre o filme do Aladdin é que ele é um filme que foi cercado por muitas polêmicas, acusado até mesmo de racismo. A música do início, por exemplo, que fala como é bárbaro o nosso lar, foi criticada duramente pelo fato de falar que o mundo que é fora do contexto norte-americano é visto como bárbaro e rude. É que o palácio, por exemplo, de Agra, porque é o palácio do sultão, ele tem uma forma muito parecida com o Taj Mahal, que é um palácio hindu-indiano. Mas, na verdade, a cultura do filme é uma cultura árabe, que não tem nada a ver com a cultura hindu-indiana. Então, na verdade, acaba sendo um outro fator que acaba denotando racismo para alguns críticos, na verdade. E o Aladdin, por mais que ele tenha a pele escura, por mais que ele seja um mouro, não seja europeu, ele foi baseado no astro de Hollywood Tom Cruise, porque eles queriam que ele tivesse aquela empatia com o público feminino. Aquele perfil, aquele biotipo, aquele charme que o Tom Cruise parece ter, né? Embora um dos principais animadores da obra disse que o que ele queria mais trabalhar no Aladdin, além da questão física, é claro, é o seu carisma, ou seja, é um príncipe que ele conquista Jasmine por ser carismático e não só por ser bonito. Desde o início a gente já compra ele, por exemplo, quando ele rouba, que não é nem pra ele rouba pra dar pras crianças pobres, a gente já fala assim, pô, esse cara aí, ele parece interessante, ele vale alguma coisa, e acaba que já essa simpatia já rola de uma vez desde o início do filme. Então, galera, nós terminamos aqui nosso primeiro vídeo dos príncipes idealizados, e agora na semana que vem nós vamos falar sobre os príncipes rivais, então fique ligados, se inscreve aí no canal, curta, compartilha para os seus amigos, divulga esse vídeo, vamos mostrar para todo mundo do cinema de animação. Até a próxima! Até mais!